Bonsoir, você chegou ao Mais do Mesmo. Como vão, irmãos? Tudo bem? Mais do Mesmo, programa produzido pela Igreja Reformada Luz para as Nações em Montreal, que tem como propósito principal falar mais da mesma Escritura, mais das mesmas doutrinas e mais do mesmo Cristo. A única novidade que a gente busca aqui é a novidade de vida. Mais do Mesmo é sempre ao vivo, mas hoje está gravado. Eu vou ler depois os comentários, mas você não vai falar comigo agora. E é direcionado primeiramente aos irmãos da Igreja Reformada Luz para as Nações em Montreal, ILPN, como a gente chama carinhosamente. E a gente quer dizer que você que não é membro da nossa igreja, sinta-se sim, mais do que bem-vindo, sinta-se também convidado para estar conosco sempre que quiser, de segunda a sexta, às 18 horas e 2 minutos no horário de Montreal e às 19 horas e 2 minutos no horário de Brasília. Sempre às 18 horas e 2 minutos, para a gente se lembrar todos os dias das palavras do salmista, no Salmo 18, versículo 2, que nos ensina: o Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e a minha torre de proteção. Quem assiste ao programa ao vivo e participa do chat, comandado pelo nosso presbítero José Cláudio, vai ganhar um boa noite personalizado hoje dele, né? E quem assiste um programa depois vai ganhar um abraço apertado meu mesmo no final do programa. Que Deus abençoe vocês e vamos trabalhar, vamos trabalhar. Bom, como introduzimos ontem, o tema dessa semana fala de provas de amor. Consideramos que o amor de Deus, que o amor que Deus tem por nós, ele é evidente, não simplesmente um sentimento interno que é frequentemente estimulado pelo ministro de louvor, através de uma canção, ou de uma fala ou outra, né? Ou um pregador que, às vezes, emotivamente busca proporcionar ali um êxtase emocional, né? Quem dera fosse espiritual, mas às vezes é só emocional mesmo. Quando a gente canta, né, que Deus nos ama repetidamente e tal. É muito mais que isso. Deus nos evidencia o seu amor de uma maneira que ultrapassa a nossa individualidade. Ele se entrega, ele morre pelos seus amigos. Essa é a prova cabal de que Jesus está oferecendo o melhor de si, que é a sua própria vida. Então falamos disso ontem, consideramos, se você não ouviu e quer ouvir, está lá no programa de ontem. Então já não é segredo que nós estamos abordando o texto de João, capítulo 15. Então, without further ado, sem mais delongas, vamos direto ao texto para que ele fale aos nossos corações. Né? Disso que a gente vai falar a semana toda, e hoje eu quero fazer uma boa introdução desse texto, para a gente entender a metáfora que Jesus está trabalhando ali. Para isso eu vou estar usando alguns comentadores aqui, que entendem mais do assunto que eu. Então diz o texto de João 15, a gente vai ler só até o versículo 4 hoje. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o que cuida da vinha. Vinha é o lugar onde as videiras ficam, né? Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Jesus falando aos seus discípulos. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. É um texto que é suficientemente claro, mas ele tem algo a mais para nos dar, principalmente quando a gente entende melhor essa metáfora, né, que Jesus usa. Então, uma das primeiras coisas que eu gostaria de dizer, ou talvez a primeira coisa, é que a vinha fazia parte já do imaginário de Israel. Era comum, até em moedas mesmo, os macabeus usavam moeda, por exemplo, que tinha a ideia de uma uva, né? Então isso era muito comum. Então, desde o Antigo Testamento, Israel foi algumas vezes comparado a uma videira, que tanto que segundo Barclay, isso se tornou um dos símbolos de Israel, né? No entanto, todas as vezes que a videira é mencionada no Antigo Testamento, pelo menos quase todas, né, até onde foi minha pesquisa, ela vem associada também a uma ideia de degeneração. Então, por exemplo, Isaías se refere a Israel como vinha, né, o que é bom. Mas, perdão, também que a vinha se converteu em uma planta selvagem. O Barclay faz essa pesquisa. Jeremias se queixa de que o povo se converteu em um sarmento de videira estranha. Oséias se queixa que Israel é uma vinha vazia. E por aí vai. Alguns exemplos, né? Então, com a expressão "a sua videira verdadeira", Jesus está se valendo já daquela ideia geral da videira, como uma coisa boa, frequente, que os judeus conheciam, de que Israel era a videira de Deus, mas que ele mesmo, Jesus, diferente do povo, era uma videira incorruptível, ou seja, ele não se desgastaria, ele não frustraria o dono da vinha. E Jesus está deliberadamente se colocando como
referência para o povo e também, de alguma maneira, acima do povo, sendo ele incorruptível, conquanto ele faça parte do povo, né? Então, ele ainda está dando continuidade à ideia de videira, e, ao mesmo tempo, ele está elevando a metáfora da videira a uma condição de absoluta verdade. A videira pura, né? A videira verdadeira. Então, essa videira verdadeira era diferente do povo em um sentido, né? Porque ela não se degeneraria. Então, naquela região, o Barclay também comenta, as vinhas eram muito comuns e exigiam muitos cuidados para produzir frutas de qualidade. Então, olha quanta coisa legal que a gente pode aprender aqui sobre vinha, sobre videira, né? As videiras das vinhas eram cultivadas em terraços, normalmente naquela época, e precisavam de um solo limpo e preparado. Às vezes elas eram apoiadas em postes, né? A gente já viu isso, né? Algumas vezes, eu me lembro de uma específica, mesmo não sendo lá da região, de uma casa de uma tia minha. Então elas eram apoiadas em postes, ou então eram deixadas de crescer sobre o solo, eles colocavam uns paus assim para sustentá-las, né? Então era necessário, é necessário podá-las, né? Drasticamente, pois elas cresciam rapidamente. Então, quem já acompanhou, eu tinha uma lá na minha outra casa em Verdun, aqui em Montreal, e a gente tinha uma cerca grande assim, de uma videira, e ela crescia muito rápido, assim, era incrível. Geralmente cresce para o lugar que você não quer também, né? Então, nos primeiros 3 anos, eles lá na cultura deles, eles não permitiam, não sei se isso ainda acontece hoje, parece que sim, eles não permitiam que a videira desse frutos para que elas, para garantir a vitalidade da videira, numa maneira de deixar ela mais forte, né? Então a poda continuava ano após ano para manter a saúde da planta. Então Jesus está falando dessa questão de poda, era algo que eles estavam um pouco mais acostumados, talvez, do que eu e você. Quando as amadureciam, elas eram podadas mais uma vez, em dezembro e janeiro. Aí havia dois tipos de ramos ali. Os ramos que davam frutos, né, que tinha a vide diretamente, e os ramos que davam frutos e aqueles que não davam frutos. Eu me lembro bem da minha videira lá do jardim, alguns ramos de fato não davam vide nenhuma, né? Então, esses ramos que não davam frutos, e assim como acontecia na minha própria casa, eles eram cortados sem piedade, porque afinal de contas aquela madeira não serve para mais nada, né? Só mesmo para queimar. Ela é muito fraca, né? A gente não consegue construir coisas com ela, pelo menos talvez alguém tenha conseguido, mas não era comum, né? Então, os últimos eram cortados sem piedade para não roubar a energia da planta. Ela devia concentrar tudo em produzir frutos, né? Essa era a finalidade dela. Jesus sabia muito bem dessas coisas e usa essa imagem para ensinar. Então, assim, percebam que, assim como a gente fala das parábolas, né, que a gente tem que dar um contexto, o povo entendia o que Jesus estava falando. Era algo comum, assim, de perceber. Qualquer um que já viveu próximo de uma videira vai ter uma relação com essa metáfora maior do que quem nunca viu isso acontecer. Então, além disso, né, os ramos da videira, como eu já mencionei, eles não serviam para nada mesmo, eles eram frágeis demais. E isso vai acrescentar também significado à mensagem que Jesus queria passar para os seus discípulos e também para a gente. Então, agora que nós conhecemos um pouquinho mais de videira, né, sobre vinha, videira, vide, a gente pode olhar um pouco mais fundo, né, e aplicar esse texto, conforme diria meu pai, em cima disso aí. Então, Jesus aplica a analogia aos seus discípulos, primeira coisa que a gente precisa ter no coração. Ele está falando diretamente. E ele está dizendo, primeiro, que talvez aqui poderia haver uma outra seleção, mas essa foi a que eu fiz. A primeira coisa que eu queria destacar é que o pai está cuidando dessa vinha, né? Existe ali a videira, né? E o pai está cuidando daquele local. O pai é o responsável por essa obra imensa, né? E ele fez com Israel dessa maneira e também faz com a igreja, continuará fazendo. Então, é o pai cuidando de tudo. Tudo isso tem a ver com aquele amor do pai que nós estamos falando aí semana após semana desde a Páscoa, né? Tudo isso só existe porque o pai decidiu que fosse assim, porque a Trindade Santa decidiu que a igreja seria essa continuidade da vida, né? A imagem e semelhança de Deus. Então, ele continua cuidando da sua criação, continua nos formando, na verdade. Nessa vinha, a segunda implicação é que nessa vinha há uma videira verdadeira, diferente daquela analogia antiga com Israel, que sempre tinha uma certa depreciação a posterior. Essa videira é verdadeira e ela é o próprio Cristo.
essa videira não decepciona o dono da vinha, ao contrário do que Israel fazia. E ela tem muitos ramos. Então a gente está falando de uma vinha que tem uma videira verdadeira e ela tem muitos ramos, né? Então, alguns que não dão frutos, alguns ramos que não dão frutos, assim como acontece na videira de verdade do jardim de alguém, esses ramos serão cortados. Então a gente precisa se lembrar que essa conversa, no momento anterior, né, a essa conversa, não sei exatamente se ainda próximo ali ao salão da ceia, onde eles ceiaram, ou se já no caminho, né, eu encontrei comentador dizendo as duas coisas, mas não dei atenção devida ao texto para eu mesmo chegar à minha conclusão aqui, em função do tempo. Então, mas o fato é que o momento anterior fala de Judas, né? A gente tem que lembrar que Judas estava ali na mesa com eles algum tempo antes. Então, é um ramo que, por exemplo, estava com a videira, mas não deu fruto, foi cortado. E nesse sentido, a gente poderia até aplicar que é possível ouvir a proclamação do evangelho e recusá-la. Então, a proclamação do evangelho é a mensagem geral que é pregada a todos. É possível recusar essa mensagem. O pessoal confunde às vezes um pouco isso. Quando a gente fala de chamado eficaz, não é a proclamação do evangelho. O chamado eficaz acontece a partir da proclamação do evangelho. A proclamação do evangelho deve ser feita a todos. E William Hendrickson, ele comenta: do mesmo modo que o agricultor corta os ramos que não dão frutos físicos, o Pai também corta ou rejeita aquelas pessoas que não produzem frutos espirituais. Amor, gozo, paz, alegria, lealdade, mansidão, domínio próprio, tudo isso, os frutos do Espírito, estão lá no texto de Gálatas, no capítulo 5. Tudo isso a gente precisa produzir. Na verdade, os frutos são o próprio Espírito, frutos do Espírito em nós, né? Nós, assim como estamos nessa videira, nós como os ramos, né, frutificamos a partir da seiva, né, que o Senhor nos dá, através do Espírito Santo. Então, o Hendrickson vai dizer que o pai rejeita, a analogia ela funciona, o pai rejeitará aqueles que não produzem frutos espirituais. E, geralmente os frutos, quem não está produzindo fruto espiritual, está produzindo fruto da carne, né, as obras da carne, imoralidade, enfim. Outro aspecto é que, se eu entrar nesse veio, eu não vou conseguir sair dele tão rápido. Então, deixa eu voltar aqui. Então, outro tipo de ramo, diferente do primeiro, que não dá frutos, é aquele que dá frutos. E esse ramo que dá frutos, ele será podado também, ele será limpo para que produza ainda mais, assim como foi a videira naqueles primeiros 3 anos, né? Não deixa nem dar fruto por enquanto, para ele dar aquela bombada, né? Então, da mesma maneira, ele é podado. Eu tive um problema na minha videira lá e conversei com um especialista, ele falou, os frutos estão fracos, né? Então você precisa podar os ramos aí para ela ficar mais forte um pouco. Acabou não havendo tempo, eu me mudei e ficou por lá mesmo para o próximo, quem sabe, cuidar. Então, essa poda se refere aos crentes, né? Para quem ouviu o chamado do evangelho, quem é o crente? Aquele que ouviu o chamado do evangelho, a proclamação do evangelho, e Deus, de maneira eficaz, nos convenceu também de que o evangelho era verdadeiro. Então ficou irresistível quando a gente ouviu, né, a proposta do evangelho, ela se tornou irresistível para nós. Então a gente chama isso de chamado eficaz, é Deus nos chamando através da proclamação do evangelho. Então o próprio William Hendrickson comenta: o propósito dessa limpeza diária, ou dessa poda diária na vida dos filhos de Deus é torná-los progressivamente mais frutíferos. Aquele que produziu 30 provavelmente pode produzir 60 ou até mesmo 100 vezes mais. Essa é a ideia, né? Que produzamos muitos frutos para o Senhor. Então, de que maneira Jesus fala no texto de que os ramos que dão frutos serão limpos? E aí, voltando ao tema que falamos ontem, né? Pela experiência interna, por uma experiência emocional, por uma experiência que é destituída de razão, porque razão é sinal de incredulidade. E não, irmãos, é o contrário disso tudo. Vocês serão limpos, e foram limpos, até se a gente levar em consideração outros textos, pela palavra que lhes tenho falado. Vocês serão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Então, pela fé nas palavras de Jesus, os 11 tinham se tornado limpos. Ou seja, numa linguagem mais neotestamentária, teológica, eles foram justificados pela fé, porque creram nas palavras de Jesus. Olha como é necessário aí que a gente não tire o raciocínio lógico dessa história, né? É lógico que é uma obra do Espírito, mas ele se processa na nossa mente, né? No nosso coração. Então, o quarto destaque que eu quero fazer, e é o último: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês.
Então, o Hernandes Dias Lopes, ele mata a pau aqui quando ele diz que Jesus é a videira, o tronco no qual o galho precisa buscar a seiva para frutificar. Quanto maior a conexão do ramo com o tronco, maior é a capacidade de produção desse ramo. A vida, a força, o vigor, a beleza e a fertilidade do ramo estão na sua permanência no tronco. Continua ele: em nós mesmos não temos vida, nem força, nem poder espiritual. Tudo que somos, sentimos e fazemos vem de Cristo. Ele é a fonte. Então eu queria encerrar esse texto com um comentário de João Calvino, que nos diz assim: Jesus nos diz para sermos cuidadosos em guardar a graça que recebemos, porque nossa natureza humana sempre tenderá à indiferença. Ele quer nos proteger, assim como uma galinha protege seus pintinhos debaixo das suas asas. Eu estou parafraseando o texto original, porque às vezes a linguagem de Calvino não fica muito acessível para quem só está escutando, né? Então, ele quer nos proteger assim como uma galinha protege seus pintinhos debaixo de suas asas, para que não nos desviemos e acabemos nos destruindo. Ele promete que seu Espírito sempre nos ajudará, desde que não o resistamos. Ele nos diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Jesus nos assegura que quem permanece nele dará muito fruto. Isso significa que todos que estão ligados a ele produzirão frutos de uma vida transformada. Então, olha que coisa maravilhosa. Quanto mais a gente permanece em Cristo, mais alimentados pela seiva nós seremos, da seiva nós seremos, e maiores serão os nossos frutos, maior será o nosso vigor, maior será a nossa capacidade de mostrar o nosso amor, né? Então, Cristo tem provado o seu amor permanecendo em nós, morrendo por nós e permanecendo em nós. A grande pergunta é: e nós? Temos permanecido nele? E antes que você me diga de um sentimento ou de uma lágrima que escorra dos seus olhos, porque você pensou em Jesus Cristo agora, eu quero dizer, qual é a prova que você dá desse amor? Então, a minha oração é que os nossos frutos sejam a prova daquilo que temos dito que cremos. Que os nossos frutos provem aos outros e que os outros provem dos nossos frutos que foram dados pela seiva de Cristo, para que Deus possa ser provado no sentido de experimentado, né? Então, prove com evidências dos frutos a experiência, a prova que você tem com Deus. Essa é a minha oração, que nós possamos ser eficazes nisso. Então, essa introdução dessa questão da metáfora foi grande. Amanhã a gente continua nela, não vou precisar contextualizar tanto assim, e a gente vai atacar outros pontos, outras consequências dessa metáfora que Jesus propôs para a nossa vida. Que Deus abençoe vocês, tá bom? E assim a gente chega ao final de mais um programa. Naquilo que eu acertei, a glória é de Deus; naquilo que errei, a glória é minha mesmo. Então amanhã, se o Senhor permitir, possivelmente ao vivo, a gente tem mais do mesmo livro, mais das mesmas escrituras, mais das mesmas doutrinas e mais do mesmo Cristo. A Ele nós devemos a nossa existência e nós agradecemos por ter provado de maneira tão maravilhosa o seu amor por nós. Então, a você que chegou até aqui e assistiu, chegou no meio do caminho, assistiu em outro horário, receba aí o abraço apertado da nossa igreja, da ILPN. Que Deus te abençoe. A bientôt, à la prochaine, au revoir. Até mais, irmãos. Paz.